Seja bem-vindo ao Grandes Negócios. No programa desta semana conhecemos uma empresa francesa que faz das boleias um negócio. Mas antes veja o retrato da BlaBlaCar. No Natal de 2009, o estudante francês Frédéric Mazelat não conseguiu comprar um bilhete de comboio para a sua cidade berço. Procurou boleia na internet e não encontrou alternativa. Por isso, decidiu criar a solução. A BlaBlaCar tem 6 anos de história e é já a rede social líder na Europa para partilhar viagens de carro. Está presente em 14 países. A plataforma online junta condutores que vão fazer viagens intercidades e que dispõe de lugares livres no carro para disponibilizar a outros passageiros e partilhar as despesas. Para estar a par das viagens disponíveis, cada utilizador tem de criar um perfil no site e colocar referências. No caso, os condutores colocam fotografias da viatura e outras informações úteis, como o fato de serem ou não fumadores. No final de cada viagem, o condutor é avaliado pelos passageiros e essa informação fica disponível no site. Em média, a BlaBlaCar permite ao condutor poupar 1/3 dos custos da viagem por cada passageiro. Nesta altura, a empresa conta com mais de 10 milhões de utilizadores inscritos. Por mês, são cerca de 2 milhões os condutores e passageiros que utilizam a plataforma. Entre todos os utilizadores, estima-se uma poupança de 255 milhões de euros. Além da poupança económica, a partilha de carros tem também impacto positivo no ambiente. Até janeiro de 2014, a poupança estimada foi de 700 mil toneladas de dióxido de carbono. E para conhecermos a história e analisarmos a estratégia da empresa, contamos com André Rodrigues Pereira, Country Manager da BlaBlaCar Portugal. André, seja bem-vindo a este Grandes Negócios. Muito obrigada por estar aqui connosco. Primeiro, porque este nome, BlaBlaCar? Sim, realmente é um nome caricato. Ao princípio a empresa chamava-se Comuto, mas quando nós viajámos com os nossos membros, percebemos que eles sempre referiam-se à empresa como a BlaBla, porque é uma das funcionalidades que os utilizadores podem escolher no seu perfil. É o índice de conversação, que vai de blá a blá blá a blá blá blá. E é daí que vem o nome BlaBlaCar. Isto é um índice que permite aos outros membros perceber se aquela pessoa com que vão viajar no carro é uma pessoa muito conversadora ou não. Este nome tem também a vantagem de ser um nome que pode ser usado em qualquer país da Europa porque tem um significado universal. E também a vantagem de criar curiosidade. E já agora, já que têm esse índice que mede o nível de conversação dentro dos carros partilhados, qual é aquele que preferem os condutores e os passageiros? Entre o blá blá e o blá blá blá? Pronto, é blá blá, ou seja, o nível médio é a larga maioria. E isso pode ser um impedimento para escolhermos ou não dar boleia, partilhar uma viagem com essas pessoas? Não, quer dizer, é uma informação adicional. A regra geral não é um critério determinante para a pessoa escolher se vai viajar com esse membro ou não, mas pronto, poderá ser que, tendo duas opções quase idênticas, que seja um critério de diferenciação. A empresa foi criada em França em 2009, em plena crise económica, não só em Portugal, como pela Europa e pelo mundo. Foi um resultado dessa mesma crise económica? Foi a crise que tornou este negócio mais viável? Pronto, a crise não foi o fator que deu origem à empresa. Na verdade, isso acontece por causa do nosso fundador. Queria ir para a sua casa, passar o Natal com a família e não conseguiu arranjar nenhum bilhete de comboio. No entanto, ao mesmo tempo, havia uma série de carros com lugares disponíveis que viajavam na mesma direção. Tentou encontrar uma plataforma na internet que permitisse a ele encontrar um condutor que viajasse para a sua cidade natal. Não encontrou, ficou um pouco admirado com isso e aí decidiu criar ele próprio essa plataforma. Naturalmente, que a conjuntura económica dá um incentivo às pessoas de experimentarem este serviço, porque uma das suas grandes vantagens é precisamente permitir uma poupança económica substancial. Para lhe dar um exemplo, imagino que uma pessoa que vá de Lisboa ao Porto 2 vezes por semana, ou 2 vezes por mês, que seja de viagens de ida e volta. Estamos a falar de uma despesa mensal de cerca de 250 euros, mais coisa, menos coisa. Se partilhar 3 dos seus 4 lugares disponíveis a 15 euros cada um, irá fazer 45 euros por viagem, ou 180 euros por mês, o que será qualquer coisa como 2.160 euros por ano, o que é extremamente substancial, independentemente de uma conjuntura económica favorável ou não. Mas o facto de ter surgido nesta altura tornou os consumidores europeus mais atentos e mais receptivos a este tipo de solução?
Sim, creio que teremos ajudado, mas, mais uma vez, o serviço, para além da poupança, tem também outras vantagens, como, por exemplo, o que nós chamamos de transporte porta a porta, porque não tem que se deslocar para uma estação de comboios ou para um aeroporto, ou o que seja, para apanhar a sua solução de mobilidade, não é? Porque o condutor é flexível e poderá recolher um passageiro no seu local de trabalho e depois deixá-lo em casa, por exemplo. Tem também o facto de servir outros destinos. Mas poderá não ser tão flexível em termos de horários, não é? Não. Ou seja, se formos de comboio ou de autocarro, temos vários horários durante o mesmo dia que podemos escolher. Se formos apanhar boleia de algum condutor que tem um timing específico para fazer essa viagem, também temos que nos sujeitar. Não necessariamente, porque imagino que pesquisa uma viagem de Lisboa ao Porto, vai ter 50, 60, 100 condutores a disponibilizar lugares, cada um nos seus horários. Para além disso, no nosso site é possível que o condutor especifique a disponibilidade do horário que tem. Pode dizer, por exemplo, que tem flexibilidade no horário de partida de 15 minutos ou de 2 horas. E depois o passageiro entra em contato com o condutor e concordam entre eles uma hora que seja conveniente para ambos. Foi lançado em 2009 esse projeto. Como é que foi essa receptividade em França, em primeiro lugar, onde nasceu a BlaBlaCar? A receptividade é enorme, é extremamente, quer dizer, nos canais sociais temos uma grande presença, nos mídias também. A utilização hoje em dia consegue, há certos sítios em Paris onde são pontos de encontro típicos de pessoas que fazem viagens de BlaBlaCar, vai lá e 5 a 5 minutos aparece uma pessoa com um trolley para entrar num carro para fazer uma viagem BlaBlaCar. Nós já transportamos cerca de 2 milhões de membros todos os meses, sendo que a maioria desses membros são membros a viajar em França, mas claro, pela Europa toda. Um ano depois do lançamento já estavam em Espanha, em 2011 no Reino Unido, em 2012 em Itália e foi no ano também que entraram em Portugal. Como é que tem sido esta expansão que atualmente já está em 13 países e conta com 10 milhões de utilizadores ativos? Exato. Não, a expansão tem sido muito rápida. É verdade que acabámos de abrir a Índia e já estamos a olhar para outros que é mercados. O primeiro país fora da Europa. Que é o primeiro país fora da Europa. E porquê a Índia? Bem, há diversos motivos. Obviamente o tamanho da população, a necessidade de ter uma solução de transporte alternativa, porque é muito difícil encontrar, por exemplo, bilhetes de comboio na Índia, porque estão sempre sobrelotados. O facto de ser uma população extremamente conectada às redes sociais. Tudo isto permitiu-nos, ou indicou-nos a Índia como sendo um dos mercados prioritários para nos expandirmos, e é também esse critério que nos leva agora a olhar para mercados como, por exemplo, o Brasil. Mas será para entrar este ano? Não temos ainda uma data definida, será para entrar tão breve quanto possível. E como é que a empresa ganha dinheiro? Porque, no fundo, são os condutores que se inscrevem, os passageiros que se inscrevem e que combinam entre si as viagens a fazer e os pagamentos. Onde é que a BlaBlaCar ganha dinheiro? Pronto, o passageiro, quando reserva o seu lugar no carro, fala pagando online, através do nosso site, faz um pagamento por cartão de crédito, que é a modalidade de pagamento que temos neste momento disponível. Em caso de Portugal, poderá usar como alternativa o MBNet e iremos introduzir novas modalidades em breve. Quando o passageiro faz esse pagamento, paga, para além do custo do lugar, uma comissão, que é depois revertida para a BlaBlaCar e também para os custos de gestão e também ainda para reflorestar 1 metro quadrado de área. Que comissão é essa? Pronto, a comissão vem um pouco, anda em volta dos 10, 11%. Que acresce ao preço que é cobrado pelo condutor. Exato. É isso? Exatamente. E também fazem através de publicidade ou não? Se têm receitas através de publicidade? Não, o site não tem qualquer publicidade. O que é que tem sido mais difícil nesta expansão, tanto nos países europeus como também em Portugal? Porque temos a ideia generalizada de que os cidadãos europeus são conservadores, têm são desconfiados. Como é que tem sido esta aceitação em geral? Bem, não sei se estou de acordo com essa perspectiva. Na verdade, a aceitação tem sido muito boa. Por exemplo, no caso específico de Portugal, houve recentemente um estudo da CTOM que até classificou os portugueses como uma população com a maior predisposição para experimentar este tipo de serviços. Nós temos, os nossos utilizadores são de todas as faixas etárias, a partir dos 18 anos, claro, de todos os backgrounds, uns são médicos, outros são professores, enfermeiros, advogados, a maioria é classe média ou classe média alta.
temos um igual número de homens e de mulheres na plataforma e pronto, obviamente que são pessoas com uma predisposição para experimentar coisas novas, com alguma cultura digital e capaz de gerar e de obter confiança de pessoas novas, mas a situação tem sido boa e temos tido um crescimento que tem vindo a acelerar em todos os países, incluindo Portugal. E como é que se garante que é um site seguro, que esse é outro das questões que se coloca sempre quando estamos a falar de negócios que funcionam na internet? Claro. O site tem uma panóplia de funcionalidades que permite obter confiança entre os membros. Por exemplo, a pessoa quando registra-se na blablacar.pt cria um perfil que é público para os outros usuários. Esse perfil contém fotografia, contém uma biografia, contém um telemóvel e um endereço de e-mail certificados, as preferências que tem nas suas viagens, como por exemplo se fuma dentro do carro se não, se permite o transporte de animais domésticos se não, e depois, mais importante que tudo, tem as classificações, ou seja, é revista pelos membros da própria comunidade. Imagino que faz uma viagem a Lisboa ao Porto, a pessoa com que viajou, no final dessa viagem, vai escrever-lhe uma classificação. Vai dar-lhe uma pontuação, que varia entre 0 e 5, e escrever um comentário sobre a sua experiência nessa viagem. Se os membros depois tiverem classificações negativas, obviamente não serão depois abordados por outros membros, se bem que, por aquilo que nós vemos, as pessoas, como sabem que estão a ser sujeitas a uma classificação, fazem sempre um esforço extra para serem ainda mais agradáveis e a larga maioria tem uma classificação superior a 4 de 0 a 5. O que quer dizer que consideramos quase no mesmo nível da nossa família, é isso? Sim, aliás até fizemos um estudo em que atribuíamos uma métrica, qual era o grau de confiança que dávamos a vizinhos, a colegas de trabalho, a familiares, e os membros da BlaBlaCar davam o mesmo grau de confiança a um membro da BlaBlaCar que seria equivalente ao que daria a um familiar ou a um amigo, e superior a um colega de trabalho, por exemplo. Quando ainda há pouco me estava a falar dos preços das viagens e uma pessoa que faça 2 viagens por semana ao Porto, por exemplo, qual é o tipo de perfil que existe mais na rede de BlaBlaCar em Portugal? São de facto passageiros ou condutores frequentes que, por motivos de trabalho ou outros, fazem viagens fixas a determinadas cidades ou viagens esporádicas de férias ou fins de semana? Sim, há um pouco de tudo. A maioria das viagens, efetivamente, ocorre mais durante o fim de semana, quando as pessoas vão visitar os seus familiares, vão visitar uma namorada, ou o que seja, pais divorciados que vão visitar os filhos que vivem longe, ou professores que foram colocados longe das suas áreas de residência e que agora retornam às suas famílias. Pronto, há uma panóplia de situações, mas as viagens ocorrem durante toda a semana, obviamente com uma incidência maior em épocas festivas ou por exemplo, na altura do regresso às aulas para universitários. Há algumas flutuações ao longo do ano, mas é horizontal. E é normal que quando combinamos uma viagem de ida, combinemos logo também de regresso ou não? Sim, é muito frequente combinar-se com o mesmo condutor também a viagem de regresso, mas naturalmente nada impede de combinar a viagem de ida com um condutor e a viagem de regresso com outro. O preço é fixado por cada condutor, mas há uma fórmula que é recomendada pela BlaBlaCar, que é a gasolina ou os combustíveis mais as portagens a dividir por 3. Porquê este cálculo? Não, ou seja, pronto, o condutor é que define o preço, mas falo dentro de certos limites que são impostos pela BlaBlaCar. Esse limite resulta de um cálculo que é feito de acordo com a distância, ou seja, há um custo que é atribuído ao quilómetro e, consoante a distância dessa viagem, é proposto um preço ao condutor. Depois, esse preço oscila, não é? E dentro dessas oscilações recebe um código de cor no site, que vai de verde ao vermelho, que é para os passageiros terem uma ideia se aquilo é um preço caro ou barato dentro do leque de oferta que existe no site. Estes limites são impostos também para assegurar que os condutores não lucram com esta atividade, com estas viagens. Ou seja, o objetivo é que os condutores partilhem as suas despesas com os demais passageiros. Como regra geral, o número de lugares que são disponibilizados são 3, esse preço também resulta desse critério, não é? Mas nós fizemos uma simulação no site e, apesar de a BlaBlaCar recomendar, digamos assim, um preço de 12 € para Lisboa-Porto,
por passageiro. A maior parte das ofertas não são inferiores a 15 euros, havia até uma que era de 23 euros. E o preço de uma viagem de autocarro, também que fui ver, é de 19 euros. Compensa pagar 15 euros ou mais quando de autocarro não temos que partilhar com ninguém, podemos ir nos nossos horários que quisermos e pagar pouco mais? Primeiro que tudo, poderá encontrar viagens com o preço de 23 euros, mas encontrar viagens também com o preço de 10 euros e preço de 5 euros. Por isso, haverá sempre uma solução mais barata no nosso site. A simulação que fiz foi Lisboa-Porto. Não, para qualquer eixo, ou seja, Lisboa-Porto, por exemplo, ou seja, poderá encontrar 60 condutores a partilhar lugares livres entre Lisboa e Porto, poderá encontrar condutores que disponibilizam o seu lugar por 20 euros, mas também irá encontrar condutores que disponibilizam o seu lugar por 15 euros ou por menos, ou seja, haverá sempre uma solução mais barata. E à medida que a plataforma cresce, com mais facilidade irá encontrar uma solução mais barata, porque o leque de oferta, obviamente, é muito maior. Para além de encontrar sempre uma alternativa mais barata a outras formas de transporte na plataforma, existem ainda outras vantagens, como, por exemplo, a capacidade de transportar animais domésticos, o que eu já referi do transporte porta a porta, e o que falou da experiência de partilhar o carro com mais alguém. Para muitas pessoas, esse é o fator mais positivo desta prática, e é também o fator que é também, por sua vez, um obstáculo maior às pessoas experimentarem a atividade pela primeira vez, mas depois de experimentarem percebem-se que é o elemento mais gratificante da experiência e é o que os leva a repetir este tipo de viagens. Embora 85% dos utilizadores dizem que preferem a BlaBlaCar por razões económicas, há também com menos a vontade de socializar nestas viagens. A BlaBlaCar tem também a opção Ladies Only. Porquê? Tem muita saída? Exatamente por aquilo que acabei de referir. A primeira vez que se experimenta esta atividade, obviamente, hesitam não é, em experimentar este serviço por questões como as que referiu, como a questão de segurança. E, obviamente, que isto é uma questão mais pertinente junto do público feminino. Por sabermos isto, criámos uma funcionalidade que permite aos membros femininos apenas partilharem viagens com outros membros femininos. Como é que isto funciona? O membro feminino publica a sua viagem, partilha que amanhã vai de Lisboa ao Porto e essa viagem só será pública para outros membros femininos. Os membros masculinos não poderão ver essa viagem, consequentemente não contactam esse membro. Esta funcionalidade está disponível, mas por aquilo que vemos é que a maior parte dos membros femininos opta por não usar isto. Ou seja, por elas, tanto viajam com membros masculinos como por membros femininos, mas de qualquer forma está disponível. Está a falar para o mercado português e na Europa também é assim, não é uma opção muito para o mercado português e para os outros mercados também. Talvez agora na Índia seja mais escolhida esta opção de só mulheres. Pois, não sei, acabámos de entrar, vamos ver. Ainda há pouco estava a falar do pagamento, disse que ele é feito por multibanco. Poderá haver outro cartão de crédito? Cartão de crédito. Poderá haver outras formas de pagar no futuro? Também poderemos fazê-lo através da aplicação para smartphones e tablets? Sim, isso sim, mas para além do cartão de crédito, como já referi, tem a alternativa do MBNet. Ou seja, se não tem um cartão de crédito ou não deseja utilizá-lo, através do MBNet, simula um cartão de crédito virtual, faz o pagamento, que depois o pagamento, o débito é feito da sua conta à ordem e não é necessário qualquer cartão de crédito físico. Para além disso, estamos a considerar outras formas de pagamento, mas nada está definido. Mas está a falar de quê? PayPal, por exemplo, mas mais uma vez estamos a considerá-las. Quantos utilizadores é que a plataforma tem em Portugal? Nós temos, a plataforma imagino como se fosse uma fachada, ou seja, nós temos uma base de dados para todos os mercados onde estamos presentes. E depois, cada site tem a sua tradução, obviamente, feita para cada país. Mas um membro que esteja na Alemanha e que partilhe uma viagem em França, essa viagem será pública para uma pessoa que acede ao site em Portugal e vice-versa. E, naturalmente, temos membros de nacionalidade alemã que vão partilhar viagens em Portugal. Nós temos, neste momento, mais de 10 milhões de utilizadores e muitos deles, obviamente, partilham viagens em Portugal, independentemente da nacionalidade. E por isso é isso que nós queremos medir, que é a atividade no site, ou seja, o número de viagens partilhadas e não tanto o número de utilizadores. E há perfis diferentes para um utilizador condutor e um utilizador passageiro? É um só perfil? O que hoje é condutor, amanhã pode vir a ser passageiro no carro de outro inscrito na BlaBlaCar? Como é que funciona? É um só perfil e nada impede de usar a plataforma tanto como passageiro como condutor.
mas na altura temos que colocar, se, por exemplo eu não tiver carro nem carta de condução, poderei ser apenas passageiro. Isso fica também claro na forma de fazer o meu perfil. Sim, ou seja, o perfil é idêntico, eu crio um perfil e depois, se for condutor, naturalmente tem a opção de adicionar a fotografia do seu carro e as características do carro. Essa funcionalidade está ativa nos perfis de todos os membros. Depois de criar o perfil, tanto pode usar o nosso motor de busca para ver que viagens é que estão disponíveis neste momento, por exemplo, de Porto a Coimbra, o que seja. Se for condutor, usa o nosso site para anunciar que vai fazer uma viagem amanhã de Lisboa a Aveiro, a partilhar X número de lugares disponíveis por um X preço. E em caso de acidente, como é que funciona? Qual é o procedimento? A BlaBlaCar tem aqui algum papel no meio deste caso? Pronto, nós obviamente já transportamos mais de 2 milhões de membros todos os meses e por isso estatisticamente já deverão ter ocorrido incidentes, como pequenos acidentes, o que seja. Mas esses incidentes sempre foram resolvidos pelos membros entre si e nunca pediram apoio à BlaBlaCar. Independentemente disso, obviamente nós temos uma equipa de apoio ao membro dedicada, temos mais de 50 funcionários que só fazem isso e que estão dispostos a ajudar a arbitrar qualquer conflito que possa haver entre membros e prestar qualquer informação que seja necessária. A verdade é que esta ideia do carro partilhado surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial na Alemanha, que na altura tinha menos recursos económicos e menos carros. Hoje em dia a Alemanha é a maior economia da Europa, um dos maiores produtores de carros também do velho continente. De que forma é que depois acabaram por entrar na Alemanha mais tarde até do que em Portugal, apenas em 2013? Como é que está a ser recebido este projeto também lá? Muito bem, como disse, a Alemanha, isto é uma prática recorrente na Alemanha já há muitas décadas. Eu diria que talvez o obstáculo que temos em mercados como Portugal é de criar um novo hábito, não é? É de anunciar às pessoas um serviço que até agora desconheciam, talvez uma certa mudança de mentalidade também, e esse obstáculo não se encontrava na Alemanha porque era uma prática que já era normal no país, ainda antes da BlaBlaCar lá chegar, e por isso foi uma instalação muito fácil da nossa plataforma. E tendo em conta que a Alemanha é um país muito grande, haverá com certeza mais necessidade de partilhar essas viagens. Esta queda do preço do petróleo que tem estado nas últimas semanas e a consequente queda também dos preços dos combustíveis, um bocadinho mais tarde do que da commodity nos mercados internacionais, pode ter impacto nesta política da BlaBlaCar? Ou seja, com os combustíveis mais baratos as pessoas ficam menos disponíveis para partilhar o seu carro? Nós não notamos nenhuma diminuição da atividade desde a queda do preço do combustível. A poupança económica continua a ser substancial. As outras vantagens, para além da poupança económica já referidas, mantêm-se, pelo que não queremos que tenha algum impacto. A BlaBlaCar é líder na Europa, mas tem já outros concorrentes, nomeadamente há grupos de Facebook de boleias, há o boleias.net, agora a Uber, embora seja para viagens mais urbanas, se quisermos, dentro das cidades. Como é que lidam com o aparecimento e com a atividade das concorrentes no mesmo negócio que a BlaBlaCar? Primeiro, gostaria de fazer uma distinção clara entre a Uber e a BlaBlaCar. Não são concorrentes. A Uber o que faz é o transporte dentro de cidades, transporte de curtas distâncias, como um táxi vá. Enquanto a BlaBlaCar o que faz é viagens entre cidades, de longa distância. Para além disso, os condutores da plataforma Uber são condutores profissionais que fazem pelo lucro da atividade, enquanto os condutores da BlaBlaCar.pt são pessoas que vão fazer aquela viagem de qualquer das formas, mas já que vão fazer, disponibilizam os seus gastos apenas para a partilha de despesas e não para gerar lucro. Por isso não somos concorrentes. Em relação a outras plataformas, não irei falar por elas, o que eu posso dizer é que nós somos a maior plataforma da Europa, temos uma equipa de mais de 200 pessoas a trabalhar, não somos uma equipa de 3 ou 4 pessoas que têm tempo limitado para a gestão da plataforma. Isto permite-nos introduzir funcionalidades técnicas quase todas as semanas, permite-nos criar também uma oferta no mercado muito maior, porque temos uma comunidade de utilizadores muito maior e por isso o número de viagens disponíveis e a competitividade dos preços será naturalmente muito maior. Temos funções como, por exemplo, as notificações para SMS, temos aplicações móveis para Android e para iPhone, por isso estamos a falar de uma plataforma com outra dimensão e que obviamente se traduz depois num serviço muito melhor para o utilizador. André, muito rapidamente, perspectivas para este ano para a BlaBlaCar em Portugal? Continuar a fazer o que temos vindo a fazer, a crescer, a divulgar a nossa mensagem, que estamos aqui, que estamos disponíveis e que somos uma solução ideal de transporte em Portugal.
André Rodrigues Pereira, muito obrigada pela sua presença Obrigado. neste Grandes Negócios. Obrigado. E antes de terminarmos, revisitamos os novos negócios que lhe damos a conhecer todas as manhãs aqui no ETV. Criarmos uma nova experiência aos consumidores, uma nova forma de comprar perfumes. E onde é que se inspiraram? Nós inspirámos membros num bar, nós queríamos vender perfume de maneira diferente, queríamos atrair mais consumidores e tentámos trabalhar um bocado o design, toda a nossa imagem foi colada a um bar, mais para ser atrativo. E onde é que nasceu a Identic inicialmente? A Identic nasceu em Braga, em meados de 2013, e neste momento estamos espalhados por Portugal inteiro, já temos algumas lojas também a nível internacional. Nós neste momento temos 48 lojas em Portugal, temos também 2 em Espanha e uma na Irlanda. Estamos agora também a preparar uma nova abertura, que será no final deste mês em Zurique também, na Suíça. A Pulguinhas começou a ser criada quando o meu filho mais velho nasceu, portanto há 8 anos atrás, em 2006, e desde aí comecei a criar para os enxovais artigos que faziam sentido ter na minha rotina, no sentido de simplificar o meu dia-a-dia. Depois face ao número de encomendas de amigos e amigos que também queriam ter para os seus filhos ou para oferecer as peças que eu tinha criado para as minhas pulguinhas lá de casa, em 2010 surgiu a ideia de fazer a página de Facebook da Pulguinhas, que é atualmente a página online de Pulguinhas. E depois já começava a ser difícil ser psicóloga e ter as tarefas que uma psicóloga tem que ter, do apoio às famílias, à criança, às avaliações, as reuniões nas escolas para que a intervenção tenha sucesso, e de ser mãe de 3 crianças, de 3 pulguinhas e ainda fazer crescer o projeto de pulguinhas. Tinha que abdicar de alguma coisa, não dava para ter tantos papéis ao mesmo tempo e daí Deixou cair a psicologia. Mais ou menos, porque nunca se deixa cair em tarefas. Exato. Este evento internacional acontece precisamente no contexto do programa do Executive Master de Empreendedorismo e Inovação da Universidade Europeia e integra, portanto, uma oportunidade para que os alunos e um conjunto também de oradores e diversos membros de empreendedores e empresários trocam ideias e experiências. Isto acontecerá, portanto, neste contexto do Executive Master. Vai ser o dia todo? O programa está, digamos, organizado em 3 partes. É durante a manhã, entre as 9 e as 13. A primeira parte, para além da abertura institucional de ambas as organizações, que eu acho que vão ter muita oportunidade para explicitar a sua missão e a sua visão e induzir um conjunto de alinhamentos quanto às propostas de valor a desenvolver pelo ecossistema, será focada numa grande experiência de partilha pelo Ashok Rao, que é um empreendedor de referência global. Depois teremos um insight sobre o empreendedorismo em Portugal, seguido de quais são os grandes desafios, uma análise sobre os grandes desafios do ponto de vista de educação em torno do empreendedorismo e da inovação. A terceira parte vai ser composta pela análise e pela discussão de casos de empreendedorismo, com empreendedores a falar na primeira pessoa, uns oriundos da Universidade Europeia, um caso do próprio Executive Master e outros do TAI. Nós julgamos que haverá uma grande partilha em termos de multiculturalidade, combinando as 2 organizações com uma grande intensidade também de cobertura geográfica. A segunda dimensão que vamos procurar explorar terá a ver precisamente com os aspectos que se aprendem com a partilha de experiência, aprendizagem, partilhando erros que foram cometidos. Tendencialmente nós retemos imenso as lições de aprendizagem que são provenientes dos erros e muito poucas vezes esses aspectos são partilhados na sociedade e nos processos de inovação e de aprendizagem. Queremos intensificar muito isso. E a terceira nota tem a ver, digamos, com a catalisação de networking para mentoring e para acesso de redes de investimento. É o ponto final, nós voltamos para a semana. Volte connosco e até lá faça grandes negócios.